Hoje eu quero te contar uma nova história. Uma história que começou com o som de correntes, o cheiro de terra molhada e uma herança que nunca devia ter sido passada adiante. A história de um homem que acreditava que podia se conter, mas infelizmente, se conter não era o suficiente. Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o canal O Sussurro. Eu sou o Paulo Henrique. Se puder, deixa o like pra mim, se inscreve e me diz nos comentários o que você achou da história. E se quiser ainda, pode me enviar a sua história que eu conto em um próximo vídeo. Eu vou deixar o e-mail para contato na descrição do vídeo. Bom, agora vamos voltar para a história. Meu nome é Ícaro Nogueira e tudo começou em 23 de julho de 2015, quando eu voltava para a cidade onde nasci, e no meio do caminho, o silêncio me apertava o peito. Eu não voltava para Paraupeba, no interior de Minas, desde o enterro da minha mãe, mas agora o motivo era outro. O inventário da fazenda que ele herdou do meu tio Agenor, e que agora eu tinha a responsabilidade de vender. A cada curva, o cheiro de barro e capim molhado parecia me puxar para trás, como se o passado tivesse peso. O sol descia preguiçoso no horizonte, e o ar tinha aquele tom de ferrugem, típico do interior depois da chuva. Quando o portão surgiu no meio do mato, meu coração falhou. O letreiro, torto e enferrujado, ainda dizia: Sítio São Jerônimo, proibida a entrada de estranhos. Quando eu empurrei o portão, ele gemeu alto como se reclamasse da minha presença. E o cheiro veio, um cheiro que eu nunca esqueci, mistura de couro, fumaça e sangue velho. Na varanda, o tempo tinha parado. O banco de madeira, o rádio de pilha coberto de poeira, o chapéu de palha pendurado no mesmo prego. Meu tio parecia ainda morar ali. Nesse momento me lembrei dele. Eu devia ter uns 10 anos quando percebi que meu tio era diferente. Ele falava pouco, mas tudo o que dizia tinha um peso que eu não entendia na época. Era o tipo de homem que sabia o nome de cada bicho, de cada árvore, de cada ruído da noite. E quando ele dizia: não saia de casa depois do pôr do sol, ninguém desobedecia. Lembro de uma noite em especial. As galinhas estavam muito agitadas, e meu pai foi ajudar. Meu tio o impediu. Ele pegou a lamparina, o facão e saiu sozinho. Eu, curioso que só, olhei pela janela. Vi ele parado diante do galinheiro, a luz balançando na mão, o corpo curvado como se conversasse com algo dentro da escuridão. O som que veio de lá não era de animal, era um gemido pesado. E o jeito que ele voltou, com o rosto coberto de suor e os olhos brilhando em tom de amarelo. Foi a primeira vez que eu senti medo de alguém da minha família. O caseiro da família, o seu Dimas, ainda estava por lá. Um homem miúdo, com as mãos ásperas e o olhar que nunca parava quieto. Ele me ajudou a abrir as janelas, a limpar o pó, a acender o fogão a lenha. O cheiro de fumaça e lenha úmida encheu a cozinha. Antes dele sair, ele se virou para mim e falou: se for dormir aqui, rapaz, tranca tudo. Ele olhou pela janela e ficou ali parado por um tempo, olhando para a nascente. Depois saiu, sem me explicar mais nada. Depois que ele se foi, ali estava eu, sozinho. Comecei a explorar os cômodos. O relógio da parede ainda funcionava, marcando 6 horas eternas. O quarto do meu tio ainda cheirava a fumo e ferrugem. Na cômoda, uma medalha de São Bento, escurecida pelo tempo. No chão, marcas fundas, como se alguém tivesse arrastado móveis pesados para bloquear a porta. Foi quando eu encontrei o caderno, escondido embaixo de uma tábua solta, embrulhado num pano. A capa de couro estava gasta, as bordas manchadas. As primeiras páginas eram normais, listas de compras, anotações de gado, esse tipo de coisa. Continuei folheando e encontrei algo estranho anotado. Nas noites de lua eu fico pior. A corrente dá conta de me segurar, mas meu corpo pede para sair. A nascente me chama, a água geme e o sangue esquenta. As palavras tremiam, como se tivessem sido escritas com medo. Algumas estavam borradas, eu não sei bem o que era, talvez suor, talvez sangue. Acabei tendo outra lembrança. Quando eu tinha uns 12 anos, encontrei o tio sentado no paiol, de madrugada. Ele não me viu. Ele falava sozinho num tom de reza. Ao lado dele, uma corrente grossa e uma garrafa de cachaça. Lembro que o chão estava arranhado
e havia algo pingando da mesa. Eu perguntei se ele estava bem. Ele olhou para mim com os olhos amarelados e me mandou voltar a dormir. Já de manhã, achei a corrente partida, em uma pegada enorme, funda, que começava como pata e terminava como pé. Talvez fosse sobre isso que ele escreveu no caderno. Na tarde daquela sexta-feira, o céu desabava num laranja espesso e o ar pesava. As cigarras gritavam mais alto que o normal, e a fazenda parecia encolher como se tudo ali estivesse à espera de alguma coisa. Tentei distrair a mente lendo, mas os olhos voltavam para o caderno. Cada palavra parecia pulsar. Por volta das 9, o vento começou a soprar. A lamparina oscilava e o som metálico ecoava de longe. Parecia ferro batendo contra a madeira. O mesmo som que eu ouvia na infância. Levantei, peguei a lanterna e saí. A noite estava clara demais. A lua redonda como uma ferida aberta. E o som vinha do paiol. Quando fui verificar, a porta do paiol estava trancada com uma corrente. Ou melhor, deveria estar. Porque agora ela balançava sozinha, batendo de leve. O cadeado estava aberto e amassado, como se alguém o tivesse quebrado com as mãos. Apontando a lanterna, vi as marcas, unhas profundas na madeira, arranhões que começavam de dentro para fora. E algo, pingando do teto, caiu bem ao lado da minha bota. Um líquido escuro, espesso, com um cheiro de ferro. Foi quando ouvi um estalo de respiração baixa e pesada. E entre um sopro e outro, alguém chamou meu nome. Ícaro. A voz veio do escuro. Era dele, do meu tio. Meu coração disparou, e por um instante o silêncio se tornou uma presença viva, me observando. Eu corri de volta para casa, tranquei tudo, mas o som do vento parecia chamar meu nome. Eu não conseguia mais dormir. O vento arranhava as janelas e cada estalo parecia um passo. Peguei o caderno de novo. Na última página, uma anotação que eu não tinha lido antes. Se o sangue chamar, não fuja. A boca não morde o que nasceu da mesma carne. Eu estava com tanto medo que meu peito doía. Nesse momento eu tive mais uma lembrança. Na noite em que minha mãe recebeu a notícia da morte do meu tio, ela chorou, mas não foi de tristeza. E ela disse uma frase que agora ecoava perfeita na minha cabeça. Era o destino dele. Olhei pela janela, a lua estava alta, cortava as árvores. E lá fora, entre o brilho prateado da mata, eu juro que vi uma silhueta curvada, caminhando devagar, com ombros largos. Parou, se levantou e sorriu. Parecia o sorriso do meu tio Agenor. No outro dia, eu acordei cedo. O sol ainda não tinha passado nos morros. A fazenda estava quieta. Nem cachorro, nem galinha, nem nada. O tipo de silêncio que não é normal, sabe? Que irrita. Fui até o paiol. A porta estava aberta, o cadeado quebrado. Lá dentro, um cheiro ruim de sangue e ferrugem. No chão, tinha marcas de corrente, e no canto um círculo desenhado com carvão. No meio dele, um gancho preso no chão, e um pedaço de couro rasgado preso ali. Acho que meu tio usava aquilo para se prender, para tentar segurar o que ele virava. Achei uma folha jogada no chão, com a letra dele que dizia: se eu não voltar, que me deixem na água. A nascente entende o que o homem não entende. Dobrei o papel e guardei. Não consegui ler mais nada. Antes do meio-dia, fui até a casa de uma vizinha antiga, a dona Célia. Ela me reconheceu logo de cara. Você é o sobrinho do Agenor, né? É, sou eu sim, dona Célia. Ela me olhou de um jeito estranho e disse: ele era um bom homem, mas mexeu com coisa errada. Perguntei o que ela queria dizer com aquilo. Ela respirou fundo e me contou que meu bisavô tinha feito uma promessa de sangue para não perder o gado. Ainda disse que essas coisas grudam na família e que meu tio acabou pagando e carregando o peso sozinho. Ela me deu um terço de madeira e disse: se ouvir o seu nome no vento, não responda. Voltei para a fazenda com a cabeça cheia. Era difícil acreditar nessas histórias, mas dentro daquele lugar tudo parecia possível. Já estava ficando de tarde e o dia tinha passado devagar. Por volta das 6, o céu começou a mudar de cor.
O vento que vinha da mata era quente e o ar tinha cheiro de ferro. Peguei o caderno do meu tio e comecei a ler outra vez. As últimas páginas pareciam escritas em desespero. Frases curtas, letras tremidas. O vento me chama, eu me seguro, mas não sei por quanto tempo. Eu li várias vezes, tentando entender o que essa frase significava. De repente, ouvi um barulho lá fora, um estalo, como se alguém tivesse pisado em um galho seco. Depois outro, mais perto. Fui até a janela. A lua cheia iluminava o terreiro, e lá, perto do portão, vi uma sombra grande, curvada, de costas. Pensei em gritar, mas eu não consegui. A figura se virou devagar, e mesmo de longe eu soube que era ele, meu tio. Só que não do jeito que eu lembrava. O corpo dele parecia maior, os ombros largos demais. Os olhos brilhavam de um jeito estranho, e não era reflexo de luz. Ele deu 2 passos, olhou para mim e falou: "Me perdoa, menino. Eu não aguento mais." E antes que eu pudesse responder, ele saiu correndo em direção à mata. Eu estava com medo, mas peguei a lanterna e fui atrás dele. Não sei explicar porquê. Talvez porque parte de mim ainda achasse que podia ajudar. O caminho até a nascente era o mesmo da infância, mas agora mais comprido, e cada passo o som dos galhos quebrando aumentava. E então eu ouvi. Ele estava ajoelhado na beira d'água, respirando com dificuldade. O corpo tremia todo e a pele parecia rasgar nas costas. Chamei o nome dele, tio Agenor. Ele olhou para mim e naquele olhar tinha 2 coisas: dor e alívio. Levantou a faca com a mão direita e disse, com a voz falhando: "Eu segurei o quanto deu. Agora acabou." Antes que eu chegasse perto, ele cravou a faca no próprio peito. O som foi seco. A água ficou escura em segundos. Fiquei parado sem entender nada. A corrente dele escorregou para o riacho, e o corpo caiu junto. A nascente borbulhou e depois ficou calma. Eu fiquei ali até o dia clarear. O sol nasceu forte. O cheiro ruim tinha sumido. Os bichos voltaram a fazer barulho. Fui até o lugar, a água corria limpa de novo. O corpo dele não estava mais lá, só a faca. Guardei a faca e olhei em volta. A fazenda parecia leve, como se o peso que ficava no ar tivesse ido embora. Meu tio tinha conseguido o que queria: acabar com aquilo, nem que fosse com a própria vida. Depois disso, não consegui mais ficar lá. Consegui vender a fazenda, mas antes de entregar as chaves, voltei uma última vez. Sentei na varanda olhando para o mato. O vento soprava fraco, e por um instante achei que ouvi a voz dele dizendo meu nome, bem baixinho, do jeito que ele falava quando não queria que eu tivesse medo dele. Olhei para a nascente. A água corria tranquila. Pensei que talvez, de algum jeito, ele ainda estivesse cuidando daquele lugar. Não vi mais nada, não ouvi mais nada. Mas até hoje, quando chove e o vento vem do norte, juro que sinto o cheiro de fumaça e couro queimado. O mesmo que sentia quando ele voltava do paiol. Talvez não tenha acabado de verdade, mas honestamente eu acredito que ele tenha se livrado daquilo que o assombrava. E isso já é mais do que a maioria consegue. Bom, eu vou ficando por aqui. Se essa história te tocou, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. Eu espero por vocês em outra história. Até mais.